Olha, tá explicado por que o Bolsonaro anda tão agressivo ultimamente, por que ele queria bater em repórter, chamou depois de bundões. Tem uma nova investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro que agora mira o Ossef. Só que tem uma coisa, o Ministério Público do Rio de Janeiro percebeu uma coisa. Investigando o Queiroz e o Flávio Bolsonaro pelas rachadinhas, eles barraram no corporativismo das instituições com o Bolsonaro, no fato de que o Gilmar Mendes está protegendo o Flávio até onde ele puder, porque ele vai segurar o Bolsonaro na palma da mão dele. É isso, por isso que o Gilmar Mendes não mandou prender o Queiroz. E o fato de que os desembargadores da segunda instância estão completamente vendidos para o Bolsonaro. Eles deram uma decisão, rasgaram a Constituição para mandar o caso do Flávio para a segunda instância. Percebendo isso, os investigadores falaram, peraí, tem um outro relatório do COAF que mostra várias operações suspeitas do Ossef, o advogado do Bolsonaro. E essas investigações não têm nada a ver com rachadinhas ou com qualquer outra investigação de pessoas que têm foro privilegiado. Então o Ministério Público do Rio de Janeiro pode começar a investigar o Ossef e começar a desvendar vários esquemas da família Bolsonaro, eu vou explicar vários deles aqui, e sem esbarrar nisso da justiça de falar, não, agora ele tem foro privilegiado, não pode mais ser preso. Agora vamos trocar o juiz da operação, vamos trocar os procuradores, vamos trocar os investigadores, todo mundo. Não, o Ossef não tem foro privilegiado e agora a coisa vai ficar feia. É por isso que o Bolsonaro está com um desespero muito grande nos últimos dias. Ele já está sabendo que esse relatório do COAF ele foi enviado para a Polícia Federal, foi enviado para a Polícia do Rio de Janeiro, para o Ministério Público, e já há essa investigação. E agora estão vazando dados. Um deles é que o Ossef movimentou 42 milhões de reais nos últimos anos, 42 milhões de reais. Outra é que ele recebeu 9 milhões da JBS. Outra é que a ex-esposa do Ossef pegou um empréstimo de 10 milhões com um banco cujos donos são os mesmos donos da JBS, o Joesley e o Wesley Batista. Os mesmos que estão fazendo negócios milionários com o governo Bolsonaro. Os mesmos que estão para irem presos, para a cadeia, por conta da delação premiada deles que está para ser anulada, e quando eles forem presos e tentarem uma nova delação, o principal alvo vai ser o atual presidente da República, que tem ligações, essas ligações bem estranhas, com a JBS. E sabendo disso, o Bolsonaro tentou o encontro do Ossef, representando a JBS, representando assim, sem contrato, quer dizer, informalmente, com um subprocurador da República, o procurador da República, que era o responsável pela Lava Jato na PGR ano passado. Quer dizer, a coisa tá ficando bem feia pro Bolsonaro e os investigadores perceberam, peraí, não dá pra pegar o Bolsonaro por aqui, tá paralisado, o Gilmar Mendes não mandou prender o Queiroz porque ele quer ter o Bolsonaro na mão dele? Sem problema, vamos pegar o Bolsonaro agora por esse outro caminho. E aí o Bolsonaro está perdendo o controle, é por isso o Bolsonaro já tá antevendo o que vai acontecer com ele. Eu vou falar mais, mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Um segundo, curte o vídeo e se inscreve. Aqui tem o botão se inscreve no canal. Você se inscrevendo no canal, você ajuda a gente a combater as mentiras do bolsonarismo. Por quê? Porque o Bolsonaro trabalha com base em fake news. Ele bombardeia as pessoas com fake news pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, por todas as redes sociais possíveis e imagináveis, ele tá lá com fake news bombardeando as pessoas. E pra gente quebrar essas mentiras no meio, um segundinho você se inscrevendo no canal, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo tá fazendo sucesso e vai mostrar o vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. Para essas pessoas entrarem no vídeo, elas também vão acabar se inscrevendo, muitas delas, e aí talvez uma delas seja você, e aí o YouTube vai mostrar para mais gente ainda esse vídeo, e aí a gente começa a crescer, e a gente consegue fazer frente a esses criminosos. Então um segundinho, e é de graça. Aí a gente também tem outras ações, tem aqui atrás no vídeo mostrando os outdoors que a gente está colocando em todo o Brasil. Essa semana estamos renovando todos os outdoors e estamos tentando colocar em mais locais, como no Espírito Santo, em Rondônia, em Roraima, para que tenha realmente em todo o Brasil. A nossa dificuldade está sendo achar empresas que façam. Se você conseguir uma empresa na sua cidade que faça outdoor, entra nos nossos grupos de WhatsApp, é zapforabolsonaro.com, eu vou deixar o link também na descrição, e aí, administrador do grupo tem lá você fala comigo e a gente tenta colocar um outdoor na sua cidade também. Então, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. E aproveita e curte o vídeo. Agora vamos falar sobre o Ossef e as novas revelações que estão deixando o Bolsonaro em desespero. É desespero. A gente viu, o Bolsonaro ele fez um pacto que é assim, eu vou ficar caladinho e vamos ver se as coisas melhoram e eu vou começar a dançar conforme a música que o mercado financeiro tocar. É para fazer isso eu faço, é para fazer aquilo eu faço. E o Bolsonaro se calou e
tava tudo normal. Aí, de repente, o Bolsonaro começa a xingar jornalista. E aí começa escândalo. E agora o Brasil inteiro, inclusive o nosso painel de LED em Florianópolis, já mandei mudar, e não, nos próximos dias vai mudar, com a pergunta: Bolsonaro, você consegue explicar 89 mil reais do Queiroz para Michek? O Brasil inteiro agora pergunta desses 89 mil reais. O Bolsonaro está desesperado. Por quê? Por que ele perdeu as estribeiras? Por que tem essa investigação contra o Ossef? Olha só. As movimentações do Ossef que o COAF pegou são muito suspeitas. Primeiro, ele movimentou 42 milhões de reais. Foram 22 milhões em débitos e 20 milhões em créditos. Quem movimentou não foi ele exatamente, foi a empresa de advogados do Ossef, que tem ele e 2 sócios, cujo a sede é lá em Atibaia, uma das sedes é lá em Atibaia, na casa em que estava abrigado o Queiroz. Mas aquela sede nunca foi colocada como endereço em nenhum dos processos. Por quê? Porque o Ministério Público suspeita que o Ossef, e é crime o que ele fez, que ele colocou ali como sede do escritório para que a polícia não pudesse fazer busca e apreensão ali. Então ele ia esconder o Queiroz ali, colocar uma das sedes do escritório ali, ou seja, no documento oficial, tá como sede do escritório de advocacia. E aí a polícia não pode fazer busca e apreensão, ou pelo menos não é tão fácil fazer, dentro de um escritório de advocacia. Bom, não deu certo, a gente viu, o Queiroz acabou preso, foi solto e tudo mais, mas o Ossef movimentou 42 milhões de reais. Agora tem uma coisa, o Ossef, ele sempre declarou que ele não tem mais negócios com a ex-esposa dele, sempre. A empresa da ex-esposa dele fez um negócio um tempo atrás com o governo brasileiro, antes do Bolsonaro assumir, e ela pegou o dinheiro, mais de 25 milhões de reais, e não entregou. E aí ela sofreu uma multa, quer dizer, devolva o dinheiro. A multa quer dizer, devolva o dinheiro com juros e correção monetária. O Bolsonaro, uma das primeiras coisas que ele fez quando assumiu foi cancelar a multa. Quer dizer, ela pegou 25 milhões, não entregou o prometido, o que deveria entregar para o governo, e ficou com dinheiro. Ficou por isso mesmo, porque o Bolsonaro perdoou a multa. Então, já de cara, o Bolsonaro deu de presente 25 milhões para a ex-esposa do Ossef. Ok. Ex-esposa que também é sócia dele em alguns negócios. Olha só. 25 milhões de cara. Mais do que isso, o Bolsonaro já assinou mais de 218 milhões de reais em contratos com essa empresa. Uma empresa que já tem o histórico de pegar o dinheiro e não entregar o produto que está vendendo para o governo. O Bolsonaro já assinou mais de 200 milhões em contratos com ela. Ok. A esposa do Ossef também, olha só. Ela comprou do Ossef, alguns anos atrás, ela vendeu para o Ossef um terreno. Ela comprou do Ossef, desculpa. Um terreno por quase 3 milhões de reais. Só que esse terreno é um brejo. É um brejo lá em Atibaia, perto da casa onde estava escondido o Queiroz. E é um brejo que fica na beira de um lago, de um rio. E esse brejo fica alagado 90% do tempo. Então imagina um brejo mesmo, é um lugar alagado 90% do tempo. Não tem nada que fazer ali, não tem o que fazer ali, a não ser que se gaste milhões e milhões de reais para fazer uma grande obra ali, que fica o tempo inteiro alagado. E aí o que acontece? Ela comprou isso do Ossef. Esse terreno é avaliado em quase nada, mas ela comprou do Ossef por quase 3 milhões. Tudo indica, quem diz são as investigações, que isso é para passar dinheiro para ele legalmente. Quer dizer, ó, eu vou comprar qualquer coisa sua aí, vou pagar muito mais do que vale e aí você fica com dinheiro, tá? Olha só, esse terreno que ela comprou por quase 3 milhões, 2,9 milhões, se eu não me engano, ela deu como garantia de um empréstimo de 10 milhões de reais que ela tomou com um banco chamado Banco Original, se eu não me engano. Ó, não posso falar que é esse banco porque eu não lembro o nome, mas os donos desse banco são os irmãos Batistas, Joesley e Wesley Batista. E ela pegou 10 milhões de reais de empréstimo com esse banco e deu um terreno que não custa nada, não vale nada, e que ela tinha comprado por apenas 3 um ano antes. Quer dizer, um terreno que vale 3, ela deu como garantia de um empréstimo de 10, mas o terreno na verdade não vale 3, não vale absolutamente nada. Olha só, tem coisa errada? Não sei. Pois bem, ela faz esses negócios e, entre isso, ela repassou muito dinheiro para o Ossef. No relatório do COAF tem relações de vários, são milhões e milhões e milhões de reais de dinheiro repassado da empresa da ex-esposa do Ossef para ele. E o Ossef tinha dito que não tinha mais negócios com a ex-esposa. Se ele não tinha mais negócio, por que ele continua vendendo terrenos milionários, por que ele continua recebendo muito dinheiro da empresa dela? É muito estranho. Vamos supor, se você fala, eu não tenho mais negócio com a pessoa tal, como é que você recebe milhões dessa pessoa e paga milhões para a pessoa e depois recebe mais milhões? Não, isso é ter negócios com a pessoa, é você ter vínculo com a pessoa. Pois bem, aí entre essas coisas descobriram que o Ossef, ele também recebeu da JBS, ele recebeu 9 milhões e nem a JBS nem ele souberam explicar por que ele ganhou 9 milhões.
Então a JBS, os irmãos Batista, pelo banco que eles têm, eles repassaram 10 milhões para a ex-esposa do Ossef e 9 milhões para o Ossef. Não souberam explicar por quê. Esses 10 milhões, em garantia, eles tiveram um terreno que não vale absolutamente nada. Quer dizer, 10 milhões dados para ela por um terreno, por um brejo que não vale nada. Aí para ele, 9 milhões pagos em honorários advocatícios, mas nem a JBS e nem ele souberam explicar qual caso, porque nenhum dos casos famosos da JBS, são vários. A JBS tem milhares de, não são centenas, são milhares de processos por conta das denúncias de corrupção e tudo mais, e o Ossef não os representa em nada. Então, não se sabe explicar por quê. São 19 milhões aí entre o Ossef e a esposa que a JBS enviou para essa família. E parte desse dinheiro ajudou a pagar as despesas do Queiroz. Por quê? Porque o COAF também descobriu que o Ossef pagava consultas dos médicos do Queiroz. Olha só, então o Ossef recebia dinheiro da JBS, a esposa dele recebia dinheiro da JBS, ele faz negócios estranhos, milionários com a ex-esposa, que também é sócia, e ele paga as despesas do Queiroz. A JBS, ó, o que a JBS ganha dando tanto dinheiro pro Queiroz e pra ex-esposa deles? É aí que a gente tem que pegar e ligar os pontos, olha só. No fim do ano passado, se eu não me engano, em outubro, o Bolsonaro organizou um encontro do Ossef como advogado informal da JBS, ele não tinha procuração. Para você ter um advogado, a primeira coisa que você faz é assinar uma procuração, dando a essa pessoa, a pessoa que é um advogado, os direitos de te representar na justiça, de processar, de defender num processo e tudo mais. O Ossef não tinha esse documento da JBS, então ele não era oficialmente advogado. Mas o Jair Bolsonaro ligou para o Augusto Aras, falou ao Augusto Aras que ele tinha acabado de indicar como Procurador-Geral da República, falou, pô, eu quero um encontro do Ossef com o procurador-chefe da Lava Jato aí na Procuradoria-Geral da República. O nome deles era Adonis Kalou. Aí, o Procurador-Geral da República falou, senhor Adonis, você vai ter um encontro aqui com o Ossef, que vai representar a JBS, sobre a delação dos irmãos Batista, que tá para ser anulada. E se essa delação, que tem várias irregularidades, for anulada, a casa caiu. Os dois irmãos Batista, os dois bilionários. Aí a gente tá falando de gente que tá assim no top 10 das pessoas mais ricas do Brasil, vão pra cadeia, eles vão voltar pra cadeia e não tem o que fazer, cadeia mesmo. E aí eles estão desesperados, imagina 2 bilionários desesperados, eles não vão poupar esforços para não irem presos. E aí o Bolsonaro também ligou, o Bolsonaro ligou pro procurador da Lava Jato, e o Bolsonaro tem poder de pedir para o Procurador-Geral da República para afastá-lo, tanto é que isso aconteceu, esse chefe da Lava Jato já foi afastado, não está mais lá, o Augusto Aras colocou outra pessoa da confiança dele, ou seja, uma pessoa alinhada a ele, e muito provavelmente a quem indicou Augusto Aras, que é o Bolsonaro, e esse chefe da Lava Jato, Adonis Kalou, teve essa reunião com o Ossef, e a reunião acabou em 2 minutos, porque ele falou, você não tem documento da empresa, tchau. Mas o Ossef, ele começou a reunião falando, a gente tem que rever essa delação do Joesley e o Wesley Batista, essa delação não pode ser cancelada, assim, eles não podem voltar para a cadeia. Por que será que o Bolsonaro está tão desesperado? Essa pergunta vale a pena ser feita também, até mais do que a do Queiroz, porque aí a gente está envolvendo dinheiro muito mais do que 89 mil, a gente está envolvendo milhões de reais. Por que será que o Bolsonaro está tão desesperado em manter os irmãos Batistas livres? Será que tem a ver com o dinheiro, a fortuna que eles pagaram para a família do Ossef, que é advogado, e o próprio Ossef falou, eu e o Bolsonaro somos uma pessoa só? O Ossef falou isso, não sou eu, Thiago. O Ossef falou, eu e Bolsonaro somos a mesma pessoa. Ele disse isso. Será que tem a ver com isso? Será que tem a ver com outras relações antigas do Bolsonaro com a JBS? Vamos lembrar que o Bolsonaro recebeu da JBS 200 mil em 2014 para a campanha dele. E ele lavou o dinheiro via PP, o partido dele, Partido Progressista. E quando ele foi perguntado sobre o dinheiro da JBS para o Partido Progressista, ele falou, todo partido recebe propina, não tem como mudar isso. Palavras de Jair Bolsonaro na Jovem Pan, em entrevista, se não me engano, ao Marco Antônio Villa, que inclusive foi demitido da Jovem Pan quando o Bolsonaro assumiu, a pedido do Bolsonaro. Mas não tô nem aí porque eu não defendo fascista e o Villa é um fascistinha. Mas olha só, isso tudo acontecendo e o Bolsonaro tá vendo que o cerco tá fechando. Por quê? Porque o cerco tava fechando sobre o Flávio, aí veio o Gilmar Mendes, provavelmente alguém ofereceu isso ao Bolsonaro, ou ele ofereceu e falaram, você fica amigo do grupo do Temer e do grupo do Aécio, e aí a gente salva o Flávio pelo menos por enquanto, mas você fica na nossa mão, na palma da nossa mão, Bolsonaro. E aí, o Gilmar Mendes manteve o Queiroz em prisão domiciliar pelo menos até o fim da pandemia, que cada dia que passa é um dia menos até o fim da pandemia, que deve acabar lá em janeiro, fevereiro. Então o Queiroz tem aí alguns meses, se o Gilmar Mendes não mudar de ideia, e ele pode mudar de ideia a qualquer momento, o Queiroz tem alguns meses aí em casa.
E o Bolsonaro colocou um dos líderes do governo Temer, que era ministro da Saúde do Temer, Ricardo Barros, como líder do governo Bolsonaro na Câmara, tirou vários vice-líderes do governo na Câmara para colocar pessoal ligado ao Michel Temer e até o Aécio chegou a reunir gente do PSDB para ficar votando com as pautas do Bolsonaro. É só pegar as votações do Aécio Neves. Eu fiz isso faz uns 3, 4 meses. O Aécio Neves tinha votado com o governo Bolsonaro em 87, 88% das votações. Olha só, é o Aécio Neves, é isso aí que eu tô falando. E aí, saiu até notícia na grande imprensa de que o Aécio Neves estava apoiando o Bolsonaro. Mais do que isso, o Eduardo Cunha falou, essa semana falou, o Bolsonaro tá indo pelo caminho certo, tem tudo para fazer um ótimo governo. Eduardo Cunha. Então a gente vê a turminha que está com o Bolsonaro, Michel Temer, Aécio Neves e Eduardo Cunha. Os três que deram o golpe na Dilma, os três, olha só, a gente não tá falando de pessoas muito honestas lá, né? A gente tá falando de pessoas investigadas, inclusive o Cunha condenado e tudo mais. A gente tá falando desse tipo de pessoa, é o tipo de pessoa para quem o Bolsonaro tá sambando hoje em dia, porque o Flávio Bolsonaro está nas mãos de um dos amigos deles, que é o Gilmar Mendes, e não tem como falar que não, porque o Gilmar Mendes tinha reuniãozinha com Michel Temer, reuniãozinha secreta no Palácio do Planalto, reunião na garagem, reunião no jardim do Palácio do Jaburu, que era onde o Temer morava, eu lembro disso, olha, várias reuniões. O Gilmar Mendes, ele é muito ligado ao PSDB e essa turma aí. Então o Bolsonaro tá dançando a música dele, só que agora vem uma nova investigação, não tem Gilmar Mendes para ajudar, não tem segunda instância para ajudar, não tem ninguém para ajudar, e agora vem uma nova investigação no Wassef, que não tem foro privilegiado e que não vai ter mais desculpa. E essa investigação fica o quê? Fica sempre em torno de Jair Bolsonaro, e sempre todos sabendo que o Jair Bolsonaro é o centro, e sempre descobrindo mais ligações muito, mas muito sujas do Bolsonaro com tudo isso. Então a coisa vai ficando feia pro Bolsonaro cada vez mais, e não vai demorar até ligarem o Wassef a Michele ou ao Carluxo ou alguém da família Bolsonaro que não tenha foro privilegiado, porque eles perceberam, se tiver foro privilegiado, o Bolsonaro vai tentar se safar, mas se não tiver, a gente pode prender. E a coisa vai começar a ficar feia pro Bolsonaro. Vai anotando que a coisa vai ficar feia. O Bolsonaro driblou por aqui, agora eles estão indo por aqui. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos empurrar que eles têm que cair. Falou!